Olha, gente, agora os alarmes estão soando em Brasília. Agora vai bater o desespero mesmo. Por quê? Quem está ameaçando o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, não é mais a justiça, não é mais o Lula, não são as pessoas do Brasil, e sim o Donald Trump. O Trump fez uma nova ameaça ao governo Bolsonaro. Na verdade, essa ameaça foi antes dele anunciar essa taxa no aço e no alumínio do Brasil. E o governo Bolsonaro não tinha levado a sério, mas agora estão levando a sério porque é verdade. O Bolsonaro está sendo ameaçado por alguém muito mais poderoso. Já vou falar disso, mas antes, se você é contra esse desgoverno Bolsonaro, se inscreve no canal. Gente, é de graça. Clica em inscrever. A maioria das pessoas que assistem o vídeo voltam, assistem vários vídeos do canal, não são inscritas. Não custa nada. Só clique em se inscrever e você já aumenta a nossa comunidade. A gente já faz oposição aqui juntos. Então, vem com a gente, se inscreve. Agora vamos falar sobre o Trump. O Trump, ele anunciou há alguns dias que ia taxar aço e alumínio do Brasil. Por quê? Porque, segundo Donald Trump, o Brasil está desvalorizando o real frente ao dólar, ou seja, o dólar está cada vez mais alto aqui, de propósito. E isso é ruim para os americanos, então ele taxou o aço e o alumínio no Brasil e tem 300 mil empregos no Brasil em jogo por causa disso. 300 mil empregos podem ser perdidos se o Trump mantiver essas tarifas. E o Bolsonaro, covarde como é, ele já falou que é segredo se ele ligou para o Trump ou não, ele não vai dizer se ele ligou para o Trump ou não, mas, ao que parece, vai ficar por isso mesmo, ele não vai defender os interesses dos brasileiros, como ele realmente nunca faz. Mas, tem uma nova ameaça do Trump, e agora o bicho vai pegar. O Trump disse que se o Brasil deixar a China participar do leilão do 5G, o leilão do 5G vai ser em breve, ele vai desfazer o acordo da base de Alcântara. Veja bem, os Estados Unidos eles estão tentando a nova tecnologia do mundo, que é a internet das coisas, vai ter internet em tudo que você imaginar, e muito mais rápida do que você pode até imaginar, é o 5G. E a China está muito à frente dos Estados Unidos no 5G. E os Estados Unidos, como eles estão em guerra comercial com a China, eles não querem que outros países deixem a internet 5G da China, das empresas da China, chegarem nesses países. Por exemplo, a maioria das pessoas, no mundo inteiro, quando usam um roteador de internet, a marca é a Huawei. É uma empresa chinesa. Os Estados Unidos fizeram um boicote à Huawei e vão fazer um boicote ainda maior, não só a Huawei, mas a outras marcas chinesas no começo do ano que vem. E a Huawei é quem tem a maior tecnologia 5G no mundo inteiro. E é cotada para ganhar os leilões, não só no Brasil, mas no resto do mundo inteiro. Veja bem, o Brasil tinha o 3G mais caro do mundo. O leilão do 3G foi feito ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Muito antes da gente ter internet no celular, foi feito o leilão da tecnologia 3G. E a gente tinha muito caro o 3G. O governo Dilma fez o leilão do 4G. E nós temos um 4G que é até barato, comparado aos preços do Brasil com os da Europa, é mais barato que a maioria dos países da Europa. Já o 3G era caríssimo, caríssimo. O 5G tá para ser feito o leilão, porque vai vir daqui a alguns anos. E as empresas chinesas estão para ganhar. Só que os Estados Unidos não querem. E os Estados Unidos, além de cobrar agora uma tarifa no aço e no alumínio do Brasil, colocando 300 mil empregos em risco, está ameaçando desfazer o acordo da base de Alcântara. Para quem não sabe, quando o Bolsonaro foi nos Estados Unidos em fevereiro, ele assinou esse acordo com Donald Trump. Esse acordo estava para ser assinado fazia mais ou menos uns 20 anos. Em 2001, o Fernando Henrique tentou assinar um acordo, o Congresso não quis, depois fizeram um plebiscito e o povo não quis. Por quê? Porque o acordo entrega a base completamente para os Estados Unidos. Cria até restrições, áreas restritas que brasileiros não podem entrar, só americanos. Os Estados Unidos, eles pagam o Brasil para usar a base e em troca eles não dão absolutamente nada mais. O Brasil dá a base, dá toda a tecnologia brasileira e nós não temos acesso a nenhuma tecnologia americana, apenas ao que eles permitirem, ou seja, nada. Os brasileiros não podem entrar em áreas onde eles dizem, ó, que a tecnologia é nossa, sai Brasil, sai. É em território brasileiro, mas quem manda são os americanos. Aí eles podem fazer testes nucleares, soltar mísseis, soltar foguetes, fazer o que quiserem, a base é deles, está entregue para eles. Esse é o acordo que em 2001 o Congresso Nacional e o povo brasileiro rejeitaram, que o governo Lula não aceitou, o governo Lula nesses termos não aceitou, não, o governo Dilma também não aceitou, falando, não, é ruim demais, não. E o Bolsonaro foi lá, visitou o Trump e assinou na mesma hora, e aí agora temos um Congresso
todo vendido, temos um Senado todo vendido, e aí eles aceitaram isso, eles aprovaram e está aprovado o acordo. Só que falta combinar com os americanos. Os americanos, o acordo é extremamente benéfico a eles, mas o Bolsonaro ficou 10 meses fazendo propaganda desse acordo, 10 meses falando fake news, e que os outros governos não conseguiram e eu consegui porque eu sou amigo do Trump, Ele falava isso, porque eu tenho proximidade com o Trump, é meu camarada, eu consegui fazer o acordo. Não, o governo Lula e Dilma nem quiseram o acordo porque era ruim. O governo Fernando Henrique, que era um governo vendido, um dos governos mais... Não, o governo mais corrupto da história, que é o Fernando Henrique, quis o acordo, mas um plebiscito, o povo brasileiro falou, não, é ruim. O Congresso Nacional, que na época já era vendido, falou, não, isso é ruim, é ruim. Mas o Bolsonaro conseguiu aprovar esse péssimo acordo e começou a fazer marketing nisso. E marketing que é amigo do Trump. Aí o Trump vai lá, dá uma bordoada no Bolsonaro e fala, agora eu vou taxar o aço e alumínio do Brasil. Porque vocês estão aumentando o dólar, fazendo o dólar valorizar frente ao real, artificialmente não, de propósito. Ok. E agora eles pegam o 5G, que não tem nada a ver com isso, e falam, se vocês deixarem a China participar desse leilão, o acordo de Alcântara está desfeito. Veja, mesmo um acordo tão benéfico para os Estados Unidos, eles pegam a nossa tecnologia de graça, eles pegam a nossa base, eles pagam uma merreca para isso, a gente não tem acesso a nenhuma tecnologia dele, a gente só ganha umas migalhas. Eles podem lançar de lá mísseis, podem fazer uma guerra contra a Venezuela do território brasileiro, e quando a Venezuela for atacar alguém de volta, vai atacar o Brasil. Podem fazer o que quiserem lá do território brasileiro, se torna deles, eles têm uma base americana no território nosso. Mesmo assim, ele fala, o 5G é mais importante. Eu desfaço esse acordo aqui, porque você fez marketing em cima disso, e se você não quiser, fica sem o acordo e tenta explicar para o seu gado isso. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro não pode, ele não consegue criar uma narrativa de que, o Trump é o vilão e agora, depois de tudo isso, eu odeio o Trump. Por quê? Porque o gado bolsonarista, eles amam o Donald Trump. E porque o Bolsonaro ficou anos dizendo que o Trump deveria ser o ídolo, o modelo para o Brasil. E agora, de repente, ele vai ficar contra o Trump e vai ficar do lado dos chineses, que ele chamou tanto de comunistas. Põe no Google, Congresso Chinês. O Congresso Chinês tem um símbolo comunista gigantesco. O único partido da China, lá não tem partidos, PSL, PT, PSDB, não tem. Só tem um partido, é o Partido Comunista da China. Só existe um. A China é comunista. Sim, autoproclamada comunista. Eles não vivem um comunismo, mas são. Para os bolsominions que acham que o PT era comunista, a China, então, é, meu Deus do céu, 1000 vezes mais. Pois bem, o Bolsonaro não consegue. Por quê? Porque mesmo se o Bolsonaro tentar usar todas as milícias virtuais dele para pintar o Trump como um vilão e vir para o lado da China, e não é nem vir para o lado da China, é uma coisa justa, tem um leilão, todo mundo pode participar e a gente pega a melhor. Não, o Trump quer interferir num negócio brasileiro. Se o Bolsonaro tentar usar as milícias virtuais dele para pintar o Trump aqui no Brasil como inimigo, as milícias virtuais do Trump são 1 milhão de vezes maiores. O Bolsonaro está lidando com o rei das fake news mundial, com um poderio 1000 vezes mais destrutivo do que o das milícias bolsonaristas. Quando eu falo, a esquerda tem que aprender a se comunicar como a direita, não com fake news, mas se comunicar nas redes sociais, porque a direita chega nas pessoas, a esquerda não chega. A direita do Brasil se aprendeu com Donald Trump. É com eles que tem que aprender mais, porque eles são os mestres da comunicação do século XXI. O Donald Trump derruba Bolsonaro, derruba quem ele quiser. O Donald Trump faz chacota com todo mundo, que ele tem milícias virtuais 1 milhão de vezes maiores. Então o Bolsonaro não pode pintar o Trump como inimigo, mas ele não pode abrir tudo para o Trump. E o Bolsonaro, agora que ele começou a fazer acordos com a China, teve a reunião dos BRICS, o Bolsonaro foi até a China, ele começou a fazer acordos com a China que não eram acordos ruins para o Brasil, acordos até ok. Agora o Donald Trump fala, você escolhe ou o meu lado, e o Donald Trump está humilhando o Bolsonaro toda hora, ou você escolhe o lado dos chineses, mas se você escolher o lado dos chineses, você vai ter problemas, Bolsonaro. Então bateu pânico, porque o Bolsonaro, todo o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, todo esse pessoal, são todos olavistas, todos burros, a gente burra, gente que acha que a Terra é plana, a gente burra mesmo, assim, da pior espécie. Eles estão numa encruzilhada, não tem como ficar no meio do caminho, eles vão ter que escolher, ou a gente deixa a China participar do leilão, que é justo, e compra uma briga muito grande com o Trump,
E aí ele vai ter que ficar de 4 para o Trump mais do que já está, ou ele fica do lado do Trump e vai comprar uma briga com os chineses, porque não tem como ele tirar a China do leilão e não dar uma excelente justificativa para os chineses. E os chineses sabem o que está acontecendo. Eles sabem, eles não são bobos. Falam, ó, os Estados Unidos estão te ameaçando, você vai tirar a gente do leilão? E a China já prometeu 100 bilhões de investimentos no Brasil, prometeu um monte de coisa para o Bolsonaro, e o Bolsonaro está assim. Quando o Bolsonaro entregou a base de Alcântara para os Estados Unidos e fechou esse acordo, em troca, os Estados Unidos prometeram que o Brasil ia entrar na OCDE, iam apoiar a entrada do Brasil. Os Estados Unidos apoiaram a entrada da Argentina, não do Brasil. E aí, num Twitter em público, o Trump falou, não, o Brasil, a gente ainda apoia o Brasil, mas oficialmente enviaram a carta, é o que vale. Não adianta eu falar uma coisa no Twitter e ir lá na justiça fazer outra, por exemplo. O que vale é eles apoiarem a Argentina. E o governo Bolsonaro, sempre de 4 para o Donald Trump, falou assim, nós também vamos apoiar a Argentina porque nós sabemos que seremos os próximos. Então o Donald Trump nem cumpriu o que ele fez. O Brasil entregou a base inteira, fez um péssimo acordo, um acordo que nos últimos 15 anos os governos não queriam fazer. Só o entreguista Fernando Henrique quis. E o Temer estava estudando, porque ele também era tão corrupto, tão bandido quanto o Fernando Henrique. O Bolsonaro foi lá, fez, não ganhou nada em troca. O que os Estados Unidos prometeram, não deram. E agora ele vai estar numa encruzilhada. Ele vai ter que tirar a China do leilão do 5G, que é o favorita. A China tem uma tecnologia muito maior do que a dos outros países do 5G. Então é muito difícil que algum outro país ganhe esse leilão. A tecnologia da China também é mais barata e vai ser implementada mais rapidamente. O Brasil fica um país mais tecnológico mais rapidamente com a China no leilão. E aí a gente tem que olhar para esse leilão, porque se o Bolsonaro fizer esse leilão igual o Fernando Henrique fez em 2001, o leilão do 3G, teremos um 5G tecnológico excelente, mas vai ser caríssimo, porque o Fernando Henrique assinou uma cláusula que dava um lucro mínimo para todas as operadoras. E aí elas podiam enfiar a faca no preço e fazer cartel que é combinar os preços e colocar sempre mais alto. No 4G não tinha isso. Tinha o quê? Elas tinham que investir para ter um sinal bom, mas não tinha lucro mínimo. E é o que acontece, aí podia ter concorrência, pode vir qualquer empresa e baixar o preço. Quando tinha o lucro mínimo, não. O preço mínimo vai ser sempre esse. Aí meti a faca. Tem que olhar se no leilão do 5G o Bolsonaro também não vai fazer o que o Fernando Henrique fez. Mas, se fizer como foi feito o do 4G no governo Dilma, é excelente para o Brasil. Excelente. Com a China, que é quem tem a melhor tecnologia. Sem a China, aí ele mostra que ele já abriu tudo para o Donald Trump e já, muda o presidente, põe o Trump aqui, porque aí não tem como. Põe os americanos também no Congresso, porque aí não tem como, acabou o Brasil. É uma encruzilhada, bateu o desespero porque eles não sabem o que fazer e eles estão agora contra um adversário 1 milhão de vezes mais forte e não tem como desagradar o Trump e achar que vai falar I love you pro Donald Trump, vai dar abraço, vai fingir que é amigo dele, porque o Trump não é assim. O Trump, ele começou amigo do Macron, presidente da França, quando o Macron contrariou o Trump uma ou duas vezes, o Trump, toda vez que ele se encontra, sai. E o Trump, quando pode, humilha o presidente da França em público. Sempre que possível, ele humilha em público. O do Canadá é a mesma coisa, eles se odeiam. E o Bolsonaro vai escolher se ele quer fingir que é amigo do Trump ainda e continuar entregando tudo, ou se agora ele vai virar inimigo de alguém muito mais poderoso que ele. Aí tá o problema. O Brasil não é a França, o Brasil não é o Canadá e, principalmente, o Bolsonaro não é o Lula. Porque o Lula ia virar amigo do Trump, dos chinês, ia fazer os dois ficarem amigos. O Lula intermediou um acordo entre os Estados Unidos e o Irã em 2009, dificílimo, eram todos inimigos. Ele falou, não, vem aqui, dê as mãos, pega na mãozinha de um e do outro, fala, dê as mãos, fiquem amiguinhos. Porque o Lula tem essa habilidade, o Bolsonaro não. O Bolsonaro sabe gritar e falar, tá ok no final. É só isso. Gente, gostou do vídeo? Curte, compartilha. Chegou até aqui, não é inscrito no canal? Se inscreve, é de graça. Não paga, é só clicar no botão. Se inscreve no canal e vamos aumentar as comunidades de esquerda aqui no YouTube, porque a direita está dominando tudo e a gente tem que ter mais poder aqui no YouTube e nas outras redes sociais também. É isso, gente. Falou.